Sabe, não importa quem você é ou quão perfeitamente sua vida parece estar indo. A vida tem uma maneira especial de fazê-lo acordar e dar uma longa olhada na dura realidade do que você está fazendo aqui e de qual é o sentido da vida. Estávamos casados há quase, bem, um pouco mais de 7 anos. E as coisas iam indo bem. Elas iam realmente bem. E tínhamos 2 lindas filhinhas e adorávamos formar uma família. E aí um dia encontraste com o claro céu azul, a Jenny, que era nossa filhinha de 6 anos, estava aprendendo a andar de bicicleta e foi atingida por um carro e morreu. Eu acho que isso provocou uma crise, sabe? Ver a minha filha morrer me fez sentar e fazer algumas perguntas realmente duras. E eu estava nervosa. Estava nervosa com Deus pelo que acontecera e por ter deixado acontecer sem explicar o porquê. Melissa era nossa outra filha. E um dia ela me perguntou: papai, o que aconteceu com a Jenny? Para onde ela foi? E acho que foi realmente a primeira vez na minha vida em que eu me dei conta de que não sabia. Não tínhamos nada. Não tínhamos nada para dizer a ela e não importa o que disséssemos, sempre pareceria, bem... Não sabíamos o que era certo. Eu me lembrei do nosso casamento e as palavras da cerimônia me voltaram à mente. Que nos respeitaríamos, cuidaríamos e amaríamos um ao outro até que a morte nos separasse. E eu comecei a sentir que com a morte da nossa filha, estavam tirando a minha família de mim e que eu não poderia fazer nada, que não havia nada a ser feito quando a morte nos separava. Ainda que faltem palavras, toda história tem um fim. Todo coração se cala, se encontra abrigo e calor. Hoje triste e abatida, sei que vou te procurar. Sei que tua luz em minha vida de brilhar. Senhor, preciso de ti, para que volte a ser feliz, só de ti. E é tão triste o meu sofrer, mostre como a dor que sinto agora um dia irá embora. Contigo posso encontrar saídas que me levarão à felicidade, pois só contigo posso ser feliz, feliz. Eu preciso de ti. E depois um dia eu estava na empresa e tinha lá um rapaz com quem eu trabalhava. Ele era um grande amigo meu, havia acompanhado toda aquela crise. Ele viu o que eu estava passando, viu o que minha mulher e eu estávamos sofrendo. E ele me disse uma coisa. Um dia em que conversávamos, ele me disse que sabia que havia um jeito para que minha família, eu e minha esposa, pudéssemos ficar juntos após a morte. E eu fiquei um pouco intrigado quando ele mencionou que tinha 2 amigos com quem deveríamos conversar para... Bem, seus amigos eram 2 missionários, jovens, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eles afirmaram que Deus havia nos proporcionado um meio de vermos a nossa filha de novo. E eles disseram que Jesus Cristo é que tornara isso possível para nós. Ficarmos unidos como família para sempre e que Jesus só poderia fazer essa coisa maravilhosa se nós fizéssemos
nossa parte. Precisávamos melhorar e mudar nossas vidas. Precisávamos mudar algumas coisas que... Bem, de acordo com o ensinamento de Cristo. Sabe, a etapa de que eu mais me lembro, aquela que realmente, na época, me deixou confuso, foi quando disseram que poderíamos ser casados por alguém com autoridade para nos casar, não apenas até que a morte nos separasse, mas para sempre. E a coisa que mais me intrigou foi quando disseram, poderíamos dizer que isso é tudo o que queremos, mas vocês mesmos terão que descobrir. E uma noite eu estava em meu quarto fazendo um resto de trabalho e a lembrança do que aqueles rapazes nos haviam dito ia e vinha. E pela primeira vez na minha vida, eu caí de joelhos e eu orei para o nosso Pai Celeste e lhe perguntei se aquelas coisas que havia ouvido eram verdade ou apenas alguma coisa para me tranquilizar naquelas circunstâncias. E o que aconteceu foi uma coisa que é um pouco difícil de descrever, mas era um sentimento de ardor, um sentimento de amor, um sentimento bom que tomou meu corpo todo, da cabeça aos pés. Eu senti uma força que eu nunca havia sentido antes. Eu havia recebido uma resposta naquele momento, que o que eu estava estudando, o que eu estava aprendendo, não estava ainda muito nítido, mas era verdade. Sabe, eu nunca havia pensado realmente nisso até que aconteceu. Eu nunca havia pensado realmente no que aconteceria quando morrêssemos, porque eu... Nada. Era passageiro para mim e, de repente, minha vida havia se tornado passageira. E minha vida com minhas filhas e David. E eu queria acreditar que o que eles disseram era verdade e uma coisa me dizia: sim, você deve continuar crendo nisso. Sei que parece estranho, mas aí eu... Depois que eu tentei entender tudo aquilo, o que eu estava passando, os sentimentos e tudo mais, eu decidi que eu deveria ficar de joelhos e descobrir por mim mesma. E se Deus realmente atende às preces, então eu queria que Ele atendesse a minha prece. Eu queria descobrir por mim mesma. E foi o que eu fiz. E eu me senti calma pela primeira vez. E de repente toda a amargura e a raiva transformaram-se em compreensão. E então eu percebi que era verdade e que Jesus Cristo havia nos proporcionado um jeito para ficarmos juntos de novo e que isso não é uma coisa passageira. E eu sei que eu verei a Jenny de novo. E o nosso relacionamento crescerá para sempre.